Eduardo Barroca é um treinador que já está há 18 anos na estrada, é um profissional que está em busca aí dos seus objetivos e que está bastante motivado com esse desafio de trabalhar no Corinthians e de ter a oportunidade de vestir essa camisa, de encarar esse desafio com esses jovens jogadores, poder desenvolver um trabalho da melhor forma. Eu comecei como preparador físico, depois me tornei treinador em categorias de base, trabalhei em diversos clubes de futebol brasileiro como Flamengo, Vasco, Fluminense, Bahia, tive uma passagem aqui no Corinthians. Também trabalhei em futebol profissional durante um bom tempo, fui assistente técnico de treinadores como Paulo Roberto Falcão, Jorginho, Joel Santana, René Simões, Cristóvão, Doriva. Trabalhei em diversos clubes diferentes, com treinadores diferentes, então tive a oportunidade de ser auxiliar deles em clubes diferentes. Então eu acredito que isso seja muito importante para esse momento, porque durante muitos anos eu fui o profissional que recebia o jogador jovem que subia da base para o futebol profissional, sei exatamente como é esse processo e hoje estar fazendo parte desse processo final da formação dos jogadores no Corinthians, para mim é muito importante. Na verdade, em 2010 eu recebi um convite para estar aqui, mas fiquei muito pouco tempo, porque logo em seguida eu fui para o Bahia, para o futebol profissional do Bahia. Foi uma passagem curta e que deixou aquele gosto de realmente desenvolver um trabalho aqui no futuro. Recebi um convite da direção do clube, vinha fazendo um trabalho há 2 anos no Botafogo, um trabalho bastante consistente, que rendeu e continua rendendo frutos ao clube, com promoção de diversos jogadores ao futebol profissional, boas conquistas ao Botafogo, incluindo uma competição nacional que foi inédita para o clube. E quando a direção do Corinthians me convidou, eu não pensei em outra possibilidade a não ser assumir esse desafio, encarar esse compromisso aí como uma possibilidade de me desenvolver enquanto profissional, vestindo essa camisa, trabalhando com esses jovens jogadores que joguei muitas vezes contra nos últimos tempos e me identifiquei muito com a capacidade de cada um deles. Então fazer parte desse processo final da formação deles, quem sabe colaborar para que alguns deles aí sirvam o futebol profissional do Corinthians e, de uma forma geral, aí, o futebol brasileiro é algo que me contempla e que eu vou ter muito prazer em efetuar esse trabalho. Eu acho que foi boa, porque a gente realmente jogou muitas vezes contra nos últimos tempos, né? Então eu conheço muitos deles. O fato de ter passagem em seleções de base também me facilita muito, porque passo a ter a responsabilidade de conhecê-los. Acho que os jogos que a gente fez contra sempre foram jogos bastante interessantes, bastante equilibrados, e fui recebido da melhor forma por eles. O Coelho, que era o treinador deles, foi meu jogador, tive a oportunidade de ser treinador do Coelho, então facilitou esse processo de transição. Eles acabaram de vir de um resultado bastante expressivo em uma competição nacional e eu acho que isso aí facilitou muito esse primeiro momento. O objetivo agora é seguir o trabalho, é desenvolvê-los, continuar fazendo um trabalho em alto nível para que muitos deles aí sirvam o futebol profissional do Corinthians, que é o grande objetivo do nosso trabalho. Tanto o Coelho como o Fabinho foram meus jogadores no Bahia. Eu tive a oportunidade de ser treinador do Fabinho e do Coelho com 29 anos. Eu era muito jovem ainda, mas assim, foram jogadores bastante importantes na minha vida. Me ensinaram bastante coisa naquele momento e ficou uma relação de muito carinho, de muito respeito, que a gente mantém até hoje. Espero que a gente consiga estreitar ainda mais essa relação com um vínculo profissional hoje, eu fazendo parte do corpo funcional da equipe do Corinthians, e que a gente consiga
fazer com que o objetivo principal do trabalho, que é promover esses jogadores em um bom nível para servir o Corinthians, se concretize aí com essa nossa relação boa. A minha relação com o Osmar, ela vem de 15 anos atrás. A gente já joga contra em clubes diferentes há muitos anos, né? Desde quando ele era do Inter e eu do Flamengo, depois ele já aqui no Corinthians, eu no Botafogo, tivemos a oportunidade de fazer uma final de Campeonato Brasileiro. É uma relação de muito respeito, de troca de informação e de reciprocidade, né? Eu chegando agora vou com certeza me predispor a ajudar ele. Ele é um cara que tem um caminho muito bem construído, é um cara que pavimentou muito o caminho dele para hoje chegar numa solidez profissional que ele tem, e tenho certeza que agora a gente junto vai poder potencializar ainda mais essa nossa relação, lembrando sempre que o grande objetivo de tudo é fazer com que cada vez mais os jogadores subam num nível melhor, né? Num nível alto que o Corinthians exige, e que sirvam o futebol profissional do Corinthians da melhor forma. É sempre muito difícil jogar contra o Corinthians em qualquer situação, né? O fator externo interfere diretamente, ainda mais falando com relação a jovens jogadores, que a torcida do Corinthians é muito participativa. Sempre tive essa oportunidade de jogar contra, e agora ter a oportunidade de ter a torcida do lado é uma experiência que vou tentar aproveitar da melhor forma, e nesse processo final da formação dos jogadores, eles terem esse tipo de apoio aproxima muito eles da realidade que eles vão encontrar já na frente, que é jogar sempre com a torcida do Corinthians apoiando e cobrando, porque quem veste essa camisa tem que estar suscetível a todos os tipos de cobrança. E acho que vai ser uma experiência muito rica na minha vida profissional e dos jovens jogadores. O que eu posso falar para o torcedor do Corinthians é que ele vai encontrar um profissional extremamente dedicado ao projeto do clube, a servir o clube da melhor forma, tendo sempre a clareza que o objetivo principal é colocar os jogadores do Corinthians em um melhor nível ao futebol profissional, buscando o máximo que a gente puder de conquistas. Na quarta-feira a gente já estreia contra o Nacional, é o meu primeiro jogo, e eu convido o torcedor do Corinthians a estar aqui no Parque São Jorge para presenciar esses jovens jogadores, prestigiá-los, e que a gente consiga terminar esse ano de 2018 aí, quem sabe com grandes conquistas, e no final do ano contemplando o futebol profissional com jogadores em alto nível.